Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto. Segundo informações, Jair Bolsonaro conseguiu arrecadar milhões e milhões de reais através do Pix, uma ajuda que seus apoiadores resolveram fazer nas redes sociais para ajudar a pagar as multas que a Justiça Eleitoral, por exemplo, tem imposto a Jair Bolsonaro. Diante disso, um ministro de Lula, o petista Wellington Dias, acaba de admitir ao vivo em uma entrevista na televisão de que Jair Bolsonaro efetivamente é um líder, um homem muito forte e de que a inegibilidade de Jair Bolsonaro vai transformá-lo em um verdadeiro mártir. Não! Sim, é exatamente isso que você acabou de escutar. Um ministro de Lula, um petista, acaba de ir na televisão basicamente implorar para que Jair Bolsonaro não fique inelegível. Já estão admitindo medo, com ruas lotadas em apoio a Bolsonaro, fazendo com que ele fique ainda maior e que a oposição cresça ainda mais em relação ao governo de Lula. Mas é claro, aqui neste vídeo eu separei os melhores momentos dessa entrevista e juntos vamos reagir a partir de agora. Eu queria olhar para essa semana que está começando, para o julgamento que vai ser retomado no TSE de Jair Bolsonaro. O ex-presidente pode se ficar inelegível, são todos os sinais que são dados, talvez por um placar de 5-2. Eu queria que o senhor avaliasse o cenário político do bolsonarismo sem Bolsonaro candidato, mas sabendo que ele teve uma força política que não o reelegeu, mas construiu um Congresso mais ao centro-direita. Como é que fica essa força política com ele inelegível, caso isso se comprove? E já se fala em reeleição na esplanada? Se liga na resposta do ministro de Lula. Eleição de Lula? Olha nos meus olhos, Adriana. Tô olhando. O que eu vou lhe dizer. Presta atenção, pessoal, se liga. E presta atenção, isso aqui já me acompanha há algum tempo. Eu sou apaixonado pela democracia e pela vontade do povo. Eu sou, assim, apaixonado pela regra doa quem doer, seja para quem for. Eu acho que só pode ter inelegibilidade para Jair Messias Bolsonaro. Presta atenção. Se tiver muita base legal. De modo sincero. Opa, peraí. Então será que o ministro de Lula está querendo dar a entender de que, na opinião dele, não há base robusta, legal, para tornar Bolsonaro inelegível e que podemos aqui considerar que, provavelmente, este processo é muito mais político do que jurídico? Interessante, graves revelações, inclusive. De modo sincero, isso é muita base legal. Não é bom, tá certo? Para o outro lado, vamos chamar assim, para o nosso lado, que ele se saia de vítima. Não é bom. De modo sincero. Tá certo? Então, olha o medo de Bolsonaro ficar inelegível e as ruas serem tomadas pelo povo brasileiro. Eles já viram com o Pix, né? O apoio que o povo brasileiro já deu. O recado tá dado. Bom, toda vez que eu vejo um político na Berlinda, eu tenho a mesma posição. Amplo direito de defesa. E, agora, também se tem provas, e eu quero acreditar, o que eu espero é isso aí. Prova robusta, prova concreta, prova inconteste. Porque nós estamos falando, eu sou de um time político, ele é de outro lado. Mas é um líder, e não pode desprezar isso. Nós precisamos ter uma condição de colocar a democracia como um valor muito forte. O manual é a Constituição, é a lei. Aqui a gente não pode fugir. Quando foge para um lado, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu dizia lá atrás, igual, isso aqui que está acontecendo com o presidente Lula, isso aqui não é o Lula, que vai ser para mais gente. Olha o bagaço que ficou de lá para cá, olha as coisas que se revelam depois. Então, eu estou contando que a mesma firmeza que eu defendia, não é, para o líder maior do meu lado, que é o Lula, eu também quero o mesmo rigor, né, o mesmo cuidado com o líder Bolsonaro. Digo isso porque a gente tem uma ferida, vamos levar 10 anos, você é muito jovem, nós vamos levar 10 anos para sarar esse país. Ele saiu do campo da política para coisas que nada tem a ver com a política. 10 anos. Se começarmos a tratar, né? Se começarmos a tratar. Mas estamos tratando, eu lhe digo, estamos tratando. E aqui não tem jeito,
é lento mesmo, tá certo? A gente, quanto tempo levou após o período, eu sou da geração que viveu o regime militar, né? Eu fui anistiado na Constituição de 88, tá certo? Na Constituição de 88. E a gente levou uns 10, 15 anos para reconstituir, não é, o que a gente conseguiu. Ali não foi fácil, e aí a gente tem que valorizar Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Lula, Brizola, Miguel Arraes, não é, ali Tancredo Neves, Sarney, Fernando Henrique, Mário Covas, líderes de Marco Maciel, líderes de variados, fazer ali uma pactuação, coordenar um pacto de sociedade para a gente ter a Constituição de 88. Nós não podemos jogar isso na lata do lixo por nada desse mundo. Não vale a pena, eu lhe digo, não vale a pena. Agora, ministro, ninguém passar rasteiro em ninguém, é a regra. Olha aí, vocês perceberam que um ministro do governo de Lula está começando a defender que Bolsonaro não fique inelegível, pelo menos da forma que a esquerda e uma parcela da imprensa estão querendo que seja. Ou seja, no atropelo, de uma maneira política, com um tom de vingança, sem a base jurídica legal robusta para tal. E sabe o porquê disso? Vou reforçar aqui. Porque eles viram milhões de reais sendo depositados na conta de Jair Bolsonaro, mesmo sem o mesmo Bolsonaro ter falado um pio sobre isso. Mesmo sem o Bolsonaro ter ido para as redes sociais e pedir ajuda. Foi um movimento orgânico do povo brasileiro que decidiu pegar o CPF do Bolsonaro, divulgar e mandar o valor para a conta dele para ele pagar multa de condenação da Justiça Eleitoral, do governo do estado de São Paulo, da época em que Dória era governador. Traduzindo, os petistas já estão completamente arrependidos. Parece que alguns, se pudessem voltar atrás, não estariam fazendo campanha pela inegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Eles sabem que se isso acontecer, ruas estarão lotadas em apoio ao nosso presidente e que, inclusive, a força política de Jair Bolsonaro vai ficar ainda mais forte. As redes sociais estarão ainda mais potentes para apoiarem quaisquer pessoas que Jair Bolsonaro indique. Eles estão com medo de Jair Bolsonaro ficar inelegível e, por consequência, um monstro que eles consideram Bolsonaro fique ainda maior e finalmente os engula. Bom, enfim, o jogo virou, né? E tudo isso graças ao povo brasileiro, que, repito, de maneira espontânea, resolveu demonstrar da sua forma o respeito a um homem que combateu a corrupção, o respeito a um homem que demonstrou patriotismo, o respeito a um homem que teve a coragem de quebrar o sistema, o respeito a um homem que defendeu, sem vergonha, os valores de Deus, pátria, família e liberdade. Bom, pessoal, depois deste desabafo, esse choro do ministro de Lula, eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau.